Seguimos falando de soja, porque agora a gente conversa ao vivo com o Cristiano Palavro, que também está esperando a confirmação aí dessas tarifas, como é que elas podem mexer com o mercado. Mas os norte-americanos mexeram bastante com o mercado já essa semana e hoje é quarta-feira ainda. Nós já começava a semana com um relatório trimestral de estoques, que mostrava um estoque maior na posição de 1º de março do que os operadores acreditavam. Em sequência, veio esse anúncio dos 537 milhões de dólares para biodiesel. Por exemplo, acabou acalmando o pessoal todo, Cristiano. Eu não sei se isso vai criar confusão com as petrolíferas, porque Donald Trump anunciava que ia explorar mais petróleo nos Estados Unidos. Como é que está essa questão de equilíbrio? Como é que isso tem atingido o mercado da soja? Aí pensando no complexo soja como um todo. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Prazer estar falando aqui contigo novamente. Estamos tendo uma semana intensa, de novos fundamentos, mas fundamentos que fogem um pouco do corriqueiro, O que a gente vê de fundamento geral veio na segunda-feira, com os números aí de área plantada nos Estados Unidos, nada muito surpreendente, até por isso o mercado não teve uma grande reação, uma confirmação de estoques trimestrais também um pouco maiores aí do que em 2024, que acabou pesando sobre o mercado. Mas um ponto importante a se dizer sobre as tarifas de forma geral é que elas adicionam um caráter muito especulativo ao mercado. É como você falou na sua abertura, traz um sentimento ruim ao mercado, já que é uma mudança muito significativa. A gente não sabe exatamente, vamos saber daqui a pouco exatamente o que vai vir, mas de fato o mercado fica preocupado com alguns fatores que podem alterar a dinâmica de commodities, principalmente o deslocamento de demanda, e principalmente o efeito sobre o câmbio, que é um fator primordial aqui para a formação dos nossos custos e dos nossos preços. A gente sabe que toda essa guerra tarifária encampada pelos Estados Unidos nesse momento pode ser bastante danoso, principalmente para a economia deles. E aí, quando a gente fala da economia americana, a formação da força do dólar é um impacto muito relevante aqui para o futuro das nossas cotações aqui no Brasil. Eu diria que hoje o mercado caminha um pouco sem um norte definido, mas essas medidas, principalmente ligadas ao biodiesel, são medidas muito boas para o mercado em Chicago, pois acabam até moderando o impacto da expectativa de redução por demanda nos Estados Unidos. Se eles exportarem menos soja, tendo uma mistura maior, um incentivo maior ao biodiesel, eles acabam minimizando esses impactos. Então, apesar de um risco muito grande para o mercado, eu vejo que Chicago ele está trabalhando ali já perto de mínimas para um período de curto prazo, pelo menos até a definição maior da safra americana. Então, do lado negativo, eu vejo que a maior parte dos fatores já estão colocados no preço. Cristiano, e quando a gente enxerga, olha para esses fatores, a gente olha também o mercado norte-americano como um todo, porque os Estados Unidos, pensando na safra 25-26, eles vão ter pelo menos em torno de aproximadamente daquilo que eles colheram na safra 24-25 quando se fala de soja. Mas podem colher mais de 400 milhões de toneladas quando se fala de milho. E a gente estava olhando hoje cedo, eu e a equipe aqui do Agricultura BR, os números no painel, e a gente via ali milho e trigo ressentindo muito mais por conta desse processo tarifário. É claro que também que está tendo uma série de confusões pelo mundo, mais uma vez, Ucrânia e Rússia, o conflito volta a ficar mais asperado, parece que aquele momento ali que pareciam que as coisas iam se resolver, ficaram mais distantes, mas nós temos esse posicionamento. Apesar do complexo soja ter uma animada, a gente viu milho e trigo recuarem. O que isso pode representar? Os dois fatores, tanto o complexo soja, milho, trigo, aqui para o produtor sul-americano e principalmente brasileiro? Ótima pergunta, Fabiano. Eu diria que começando pela soja, eu vejo que o principal fator nesse momento para a nossa precificação de curto prazo, e aí realmente curto prazo, não é a questão norte-americana. É o efeito da oferta brasileira que chegou tarde no mercado, mas chegou. A gente está observando um recuo importante nos prêmios de exportação nesses últimos dias e não é uma novidade. Só que é algo que está acontecendo tarde em nossa visão. O mercado dos prêmios ele subiu muito rápido ao longo da colheita, pelos atrasos, pelos problemas logísticos e pela guerra comercial, algo que não é natural.
a gente ter uma alta nos prêmios durante a colheita. E agora eles estão refletindo essa plena oferta no Brasil, somada a uma necessidade de venda. Então, por mais que a gente tenha um Chicago um pouco depreciado, a gente vê que os últimos dias, o que mais gerou efeitos negativos aos nossos preços é a nossa questão interna, é o prêmio de exportação que está sendo negociado aqui no Brasil. Em termos de guerra comercial ou qualquer efeito da briga tarifária do Trump, eu vejo mais coisas positivas para o nosso Brasil do que para a demanda aqui no Brasil do que negativas. Quando a gente vai olhar o milho ele já se reflete mais a questão da mudança do balanço de oferta. Nós hoje estamos com uma oferta global apertada. Não está sobrando milho no mundo, assim como não está sobrando milho aqui no Brasil. Mas nós estamos com uma safrinha em desenvolvimento, que é a nossa maior safra, e que, apesar de problemas em algumas localidades, a gente pode considerar que as condições gerais são favoráveis, e sim, há uma grande expectativa que os Estados Unidos, de fato, coloquem mais de 400 milhões de toneladas no mercado esse ano. E isso pode subtrair a nossa demanda exportadora, o que faz muito sentido até, Fabiano, porque a gente não está dando conta mais de exportar mais de 40 milhões de toneladas. O consumo interno nosso não nos permite mais exportar mais de 40 milhões de toneladas, porque não sobra produto para o nosso mercado interno, e o mercado interno segue pagando melhor do que a exportação, e isso já é uma realidade dos últimos 2 anos, algo que deve continuar. Então, o impacto para o milho do mercado americano, ele tende a ser maior por ser um mercado direto de concorrência nossa. O mercado de soja, apesar da concorrência, a guerra comercial está nos dando uma vantagem competitiva. Então, olhar para os Estados Unidos agora, a gente tem que olhar o que eles vão conseguir tomar de mercado brasileiro, e isso pode gerar um estoque mais confortável de milho lá no final do ano, que é um ponto de preocupação. Cristiano, vou fazer uma pergunta agora para o analista de mercados, que analisa mercado agrícola, mercado econômico, mas que é um brasileiro também, vê todas as situações que a população, a maior parte da população sofre, que ela enfrenta, que produtores rurais enfrentam. Hoje ainda nós vamos falar a respeito de impacto de preços a consumidor final, vamos falar também de risco de invasões de terras. Então a gente tem um cenário, né, muito complexo no Brasil, e que muitas vezes tem a mão daquele poder que deveria estar buscando soluções para isso, na verdade até às vezes patrocinando esse tipo de ação. Se a gente olhar para os Estados Unidos, apesar de todos os arroubos que tem o presidente Donald Trump norte-americano, a gente olha ali uma possibilidade, um investimento em biocombustíveis que pode chegar ali a 537 milhões de dólares. É um absurdo, são 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de reais. Aqui a gente não consegue garantir 1 bilhão para seguro rural. Dá para fazer um grau comparativo disso. Mas esse valor, mas o que eu vou falar é o seguinte, ele falando em diesel B20, B30, até 100% biodiesel no maquinário dele. Aqui no Brasil, a gente também está vendo o milho ser melhor pago, até por conta da produção de etanol, uma expansão muito forte no Mato Grosso do Sul. Pensando em equilíbrio, em baixar custos para consumidor final e ficar menos suscetível a preço de petróleo internacional, não dá para o Brasil copiar um pouco disso, ter uma participação maior de biodiesel, uma produção melhor e incentivar a produção de etanol, não só à base de cana, mas também de milho de uma forma mais clara aqui no Brasil? Fabiano, perfeita a sua colocação e faz todo sentido, né? O que a gente está vendo nos Estados Unidos é o Trump encampando uma guerra comercial agressiva, mas não deixando o setor agrícola, que tende a ser muito afetado, desamparado. Assim como não ficou desamparado, né, Fabiano, em 2018 e 2019. Foram anos muito drásticos ao produtor norte-americano, em que o governo entrou com subvenção estatal, pagando a conta do produtor, distribuindo recurso como uma forma de seguro, porque o produtor foi muito afetado pela guerra comercial. Nesse momento, a gente vê essa política de biodiesel. A gente sabe que o Trump ele é um candidato republicano apoiado em grande parte pelo setor rural e apoiado em grande parte pelas grandes petrolíferas. Então, poderia ter desejos antagônicos ali, né, entre o setor de biocombustíveis e de combustíveis fósseis. Mas ele está colocando todo mundo na mesma mesa e falando, nós vamos incentivar os dois. E nós temos que achar uma saída para a nossa soja. É um produto importante para os norte-americanos, é um grande produto da balança comercial deles. Lembrando que
do que eles vendem para a China, os produtos agrícolas têm um grande destaque, estão sempre na liderança ali, entre as negociações que eles fazem com a China, que é um dos 3 maiores mercados dos norte-americanos. Então, a gente vê que o governo está tomando as medidas que acredita ser necessárias na guerra tarifária, mas sem desamparar um setor importante, incentivando o consumo interno. Assim como o Trump está tentando, com essas tarifas, reacender a indústria norte-americana, que em grande parte se afastou do país para buscar custos mais baratos de produção em outras partes do mundo, e esses produtos depois voltam para os Estados Unidos através de importação. Aqui no Brasil a gente vê um cenário contrário, e isso se reflete muito, Fabiano, no crédito. Acho que todo produtor, todo empresário rural que está nos assistindo aqui sabe muito bem o tamanho do desincentivo que esse governo está colocando para o nosso setor. Fora todo o descompasso fiscal que nos levou a um câmbio próximo de 6, que está colocando a nossa matéria-prima, fósforo, potássio, nitrogênio, nas alturas. E está colocando ao produtor uma relação de troca na sua próxima safra muito pior do que foi o ano passado. Além do que a soja, mesmo valorizada pelo dólar alto, ela não está no mesmo nível do ano passado. E quando a gente olha para o crédito, a situação é muito pior. O governo está com dificuldade de colocar crédito e subvenção, está subindo a Selic para tentar controlar esse câmbio e vai colocar os produtores rurais no próximo plano safra provavelmente o maior juro que a gente já teve para o agro nesses últimos anos. E aí está colocando o produtor ter que buscar o risco, crédito em dólar, outras alternativas que acabam sendo trazem um risco maior para o produtor. Mas, de fato, principalmente via crédito, a gente vê o tamanho do desincentivo e da desatenção, de fato, que esse governo está tendo com o nosso setor, que vai enfrentar a maior carga tributária do mundo, já enfrenta uma dificuldade cambial, além de volatilidade em dólar alto, que está impactando muito as suas compras agora, e vai realmente enfrentar aí uma questão de juros altos e crédito muito limitado. Se a gente não conseguir produzir o que vem produzindo nos últimos anos, não tem como baixar preço lá na gôndola do consumidor. Não tem como baixar preço com dólar a 6. Não tem como enfrentar a inflação sem enfrentar a dívida pública. Então tem várias coisas que esse governo precisa melhorar para colocar lá na ponta, na mão do consumidor, um produto mais acessível, um produto mais barato. A culpa não é do agronegócio. O agronegócio está sofrendo tanto quanto o consumidor com esses custos exorbitantes no Brasil.